Ok, pessoal, boa tarde. Por aqui Saio Silva, psicólogo do esporte. Hoje, dia 29 de maio de 2024. Eu trago aqui para vocês um recorte do que eu tinha falado no vídeo passado, que eu estava falando sobre ativação e THP, treinamento de habilidade psicológica para aplicação na prática do exercício físico e da prática desportiva. E eu falei dos 3 princípios da mente, segundo Emily Coué, um psicólogo do século XIX e século XX. Os seus estudos são bastante importantes nessa área da mentalização e da visualização, da questão da imaginação, ok? Porque nós treinamos isso aí, nós usamos como uma das ferramentas, como uma das estratégias de treinamento em habilidade psicológica, o THP, ok? Então, Emily Coué, que eu me refiro, e aqui esse vídeo é exatamente para explicar, né? Aqui dentro daquela sequência que eu sempre faço, mando aí, vez por outra, a questão do que a gente chama aqui de uma psicoeducação, né? Informando as bases teóricas do nosso trabalho. Emily Coué, aqui uma foto dele, cidadão, um estudioso. Na origem ele era um farmacêutico da área de saúde, claro, e depois começou a estudar a mente, e seus trabalhos são bastante importantes, são bastante explorados nessa área da psicologia cognitiva e outras áreas da psicologia e do conhecimento, da aplicação, psicologia aplicada. Ok? Então são 3 os princípios que a gente chama de leis, né? Tem a lei do efeito dominante, a lei da atenção concentrada e a lei do efeito reverso, ok? Vamos aqui para a primeira lei, que fala aqui, lei do efeito dominante. Só abrir aqui essa ilustração aqui, né? Lei do efeito dominante. Tem essas 2 máscaras aqui, como se representasse uma a razão, a outra a emoção, uma alegria, a outra a tristeza, sempre o aspecto contrário assim. Porque a gente vai terminar se desdobrando nisso aqui, nessa explicação. Vamos aqui, né? Então, a lei do efeito reverso diz o seguinte, que sempre que uma ideia for reforçada por uma emoção positiva, essa ideia terá maior tendência em se concretizar. Vamos entender aqui? Você tem uma ideia de fazer determinada coisa. Então, que é uma coisa boa, mas é uma coisa que envolve desafios. Por exemplo, há uma pessoa que não saiba andar de bicicleta. Tem pessoas que ainda não sabem andar de bicicleta, mas tem, claro. A pessoa não nasce sabendo andar de bicicleta, mas veja bem, ela quer aprender, aí ela está animada para aprender, aí de repente uma garota, uma jovem, uma menina, aí de repente a coleguinha dela, lá da escola, está aprendendo também, ou já sabe alguma coisa e quer acompanhar ela nesse aprendizado, ela vai se animar mais ainda, ou seja, a emoção de aprender a pedalar vai ser reforçada pela emoção de ter perto aquela pessoa que ela gosta, ok? Vamos aqui para um exemplo mais prático aqui. A gente que transita aí por essa questão da natação em águas abertas, há um tempo desse para cá eu tenho praticado e tenho muitos exemplos, eu vejo muitos exemplos, né? Tem um exemplo aqui do ano passado, uma situação bastante interessante, de desafio, né? E aqui eu abro um adendo aqui para dizer que a natação em águas abertas é algo muito importante, principalmente para nós que moramos em litoral, aqui no Nordeste, por exemplo, Rio Grande do Norte, litoral, né? Parnamirim, Natal, Nísia Floresta, todas as cidades litorâneas têm belas praias. Devia ter mais incentivo, né? Para as pessoas que se aproximarem mais e praticarem o nado em águas abertas. Bastante salutar, bastante benéfico, principalmente para cá, para a mente. Mas vamos aqui, abrir essa figura aqui. Essa figura aqui, por exemplo, aqui é um grupo de nadadores, né? 19 pessoas que foram fazer um desafio bastante salutar para eles, né? E que era nadar em torno de 3,5 a 4 quilômetros, ok? Então, esse pessoal aqui se desdobrou assim, ó. 15 pessoas, inicialmente, se organizaram para fazerem uma travessia de mais ou menos 4 quilômetros, todas devidamente treinadas. Contudo, algumas delas estavam um pouco ativadas. Já falei basicamente o que é ativação, né? O preparo físico e psicológico para você iniciar
mediante um desafio, né? Você está ativado, você está no clima para desempenhar aquela coisa, aquele trabalho. Então aqui, ó, contudo, algumas dessas pessoas, 15 pessoas, estavam assim, não totalmente ativadas, né? Para o tal desafio. No entanto, chegados mais 4 amigos, ainda mais experientes, né? Que tinham até mais experiência, a tarefa teve ótimo êxito. Por quê? Juntou a emoção boa de ir em grupo, né? A coletividade. Depois eu vou comentar com vocês a questão da interação. Tudo é importante aqui, a questão da interação. De enfrentar aquele desafio, porque cada um dá força ao outro, né? Ali, né? Questão da proximidade, o apoio, a visualização. Aí chega mais 4 pessoas que, além de ser mais experientes, chegou para somar. Tinham 15 com 4, 19. Ok? Aí a tarefa foi, beleza. Saiu todo mundo junto, chegou todo mundo aprendeu, todo mundo aperfeiçoou e todo mundo ficou feliz. Ok? Vamos aqui. A segunda lei, que é a lei da atenção concentrada. Olha, a primeira foi a lei do efeito dominante. No caso, a emoção positiva, né? Juntando a um desafio que você tem que fazer, aí aquela dá mais força e a coisa acontece. Agora, a lei da atenção concentrada. Eu sempre falo em atenção concentrada, eu coloco esse olho, né? Não, e aqui aviso mais uma vez, não que a atenção, né, a percepção venha só do canal visual, não, ela vem de todos os canais sensoriais, mas o olho humano, ele simboliza mais, né? Porque nós, na maioria das pessoas, somos mais dominantes na visão, ok? Então vamos aqui. O que ela diz? A lei da atenção concentrada. Atenção concentrada, você se concentrar em algo que você vai realizar. Não só pelo olho, viu? Mas pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo sinestésico, entendeu? E aqui, ó, olfato, nunca esqueçam, esse é o nosso sentido primitivo. As pessoas mais assim ligadas, antenadas com o ambiente, elas têm um olfato muito apurado. E uma audição apuradíssima também. Aí são canais sensoriais mais primitivos. Eles são mais rápidos. Eles percebem coisas que às vezes a visão não percebe. Tá certo? Mas aí é para outro vídeo um negócio desse, que é a questão da interação e integração entre os canais sensoriais, né? Que eu chamo de fusão, para fortalecer mais a percepção e a pessoa avançar. Então vamos aqui. A lei da atenção concentrada. Toda vez que a mente se concentrar insistentemente em uma ideia, a tendência é essa ideia se concretizar. Vamos para um exemplo? Eu vou mostrar para vocês aqui essa figurinha aqui. Essa figura que ela está aqui mesmo, aqui. Ó, aqui, ó. Olha essa figura. Observem essa figura. Vejam essa figura. Saboreiem essa figura. Sinta o gosto dessa figura. Sinta o cheiro dessa figura. Se você se concentrar, você sente o cheiro dessa figura. As cores. Sentiu? Não é isso? Você está se concentrando? Não só pela visão, mas você está se concentrando pelo olfato. É possível que você esteja sentindo esse cheiro. E você esteja escutando até alguns sons, alguma coisa, porque você está se concentrando. Entendeu? É possível, claro. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas é possível. Porque eu estou dando uma sugestão aqui para você se concentrar. Aí veja o que acontece. É possível também que de repente, você por essa concentração, você chegou aqui, ó. Não é isso? Eu não vou nem comentar, mas vocês pensam. Porque é concentração. A crença e a expectativa, com a atenção concentrada, ela cria a realidade. Ela antecipa a realidade. Fica claro? Então, para você enfrentar um desafio, você treina fisicamente o seu corpo, você treina a técnica através dos manuais com o professor, mas você não pode esquecer de treinar o mental, de visualizar o que você quer e conceba já alcançado. Aí
É outro patamar. Se você comparar uma pessoa que treina só o físico e uma pessoa que treina só a regra e a pessoa que treina o mental, inclusive aplicando no antes, no durante e no depois, aí a distância é muito grande. É muito grande. Isso de forma sistemática, tá entendendo? Ok? Então, olha aqui esse exemplo como é interessante. Gerou outra figurinha também aqui, ó. Ó como gerou outra figurinha. Não precisa mais dizer do que eu estou falando. Quando você empareou a imagem da pipoca com a imagem do vídeo, com o assento desse local, você imaginou no cinema. E aí? Aí vem esse exemplo que eu estou dizendo aqui. Olha o exemplo. É feriado. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, é Corpus Christi, quinta-feira, dia 30. É feriado e você deixou algumas tarefas domésticas atrasadas para atualizar nesse dia da folga. Acontece que dias atrás não te saiu da mente uma ideia que faz tempo que você não coloca em prática. Eu estou me referindo a essa experiência que a gente fez agora aqui. É possível acontecer. É possível acontecer. Foi só um exemplo. Tá entendendo? Eu trabalhei no futuro, tá entendendo? Quem sabe se amanhã você não vai conciliar duas coisas. Você vai colocar em dia algumas tarefas de casa doméstica que estavam lá atrasadas, algumas coisas, arrumar o seu escritório, a sua escrivaninha, arrumar o seu computador, sair para comprar alguma coisa, se tiver aberto, né, o local que você vai comprar. Então, mas é possível que você vá até para o cinema, ok? Então, a lei da atenção concentrada. E outra coisa que eu digo aqui, essa lei da atenção concentrada, ela é tão forte que ela não funciona só a nível do consciente, do aqui e agora. Você pode estar concentrado em uma coisa que você não sabe pela dimensão consciente que você está centrado naquilo, mas você está pelo inconsciente, ok? Pelo inconsciente. Por isso que você sonha. Quando você vai dormir e as pessoas sonham, faz parte da vida, faz parte do ciclo biológico você sonhar, você tem que sonhar para você elaborar, entre outras coisas, as aprendizagens, as vivências. Muitos desses conteúdos, eles vêm do nível de concentração que você tem e das interações no decorrer do dia, quando você está em vigília, ok? E por aí vai. Então, a lei da atenção concentrada ela é muito importante. Por isso que se você for partir para estudar a psicanálise, você vai ver a questão dos atos falhos, né? Do insiste, que é o contar piada, essas coisas. Tudo está a nível de inconsciente. São conteúdos que em algum momento você se concentrou. Mas claro, aqui a gente está falando no sentido mais consciente mesmo, do aqui e agora, ok? E a terceira lei é a lei do efeito reverso. Essa eu acho que dentro dessas três é até mais prático de você entender. Vamos mostrar essa figurinha aqui, né? Vamos mostrar essa figurinha aqui. Ó, essa figurinha é interessante também. É curiosa, né? Essa figurinha é curiosa, né? Olha, que diz aqui, né? Você é o seu grande obstáculo. Tem duas faces aqui, né? Essa pessoa está aparecendo, se concentrando em alguma coisa, mas pelo olho, você conhece pelo olho, que essa pessoa está num trabalho imenso aí, né? Para decidir, né? Para encontrar uma solução de uma coisa que ele está analisando, tá entendendo? Vamos aqui, mostrei essa figurinha aqui porque eu trabalho com mapas mentais, mapas cognitivos e a imagem é muito importante. Vamos aqui. A lei do efeito reverso. Ela vai nos dizer o seguinte, que quando estiver em disputa insistente a razão e a imaginação, a vitória será sempre da imaginação. Às vezes até eu sinto até eu dizer isso, sabe? Mas eu tenho que dizer porque é uma grande verdade. Mas essa luta tem que ser insistente. A razão
não ganha uma briga insistente com a imaginação. Ok? Não ganha. Aí o que é que tem que acontecer? Que eu já disse de outras vezes. Eu tenho que usar a imaginação ao meu favor. Vamos a um exemplo? Essa jovem aqui, ó, uma senhora, uma moça, né? Uma jovem, mais uma motorista. Ela tá com a carinha assim um pouquinho, né? De preocupada com alguma coisa, tá entendendo? Como se estivesse procurando um endereço, pensativa, se vai dar certo, se não vai. Jovem, né? Uma senhora jovem, uma moça. Assim, ela parece até que precisa até de ajuda, entendeu? Vamos aqui. Será que ela está para fazer alguma coisa e ela está imaginando um empecilho? Entendeu? Olha no que eu vou entrar aqui, mais especificamente do que eu estou chamando atenção, para a questão do efeito reverso. Essa imagem dessa moça aí, ela está pensativa, atenta, olhando, ela tem algo a fazer, mas ela parece aí, pelo esse olhar dela, que ela está também pensando, ela está em dúvida, porque ela está, talvez a imaginação dela esteja negativando alguma coisa, algum problema. Mas vamos aqui, olha o exemplo aqui, ela, ao se pensar em cumprir uma viagem, dirigindo o carro por um percurso do qual a pessoa imagina, tá vendo? Imagina que vai ter muita dificuldade, e se a mente insistir nessa ideia, será praticamente certo que a tarefa não se cumprirá. Está aqui o exemplo que a imaginação insistente, ela ganha para a razão. Aí alguém pode estar pensando aí, então eu não preciso imaginar não, eu tenho que, mesmo que a coisa eu imaginei que vai dar errado e vai dar errado mesmo, eu tenho que fazer. Não, porque se você tiver usado a razão de forma sistemática, categórica, tiver estudado o que você vai fazer, tiver planejado, aí você não vai estar precisando brigar com a imaginação. Você não vai estar precisando brigar com a imaginação. A sua imaginação, dizendo que você não faça determinada coisa, ela pode estar ao seu favor. Mas sabe por quê? Porque o planejamento, ele não foi seguro, ele não está amarrado, ele não está consolidado, aquela coisa não está consolidada. Aí a imaginação, digamos aí nesse caso, é sua intuição, digamos, é seu sexto sentido que as pessoas dizem assim, olha, não faça, entendeu? Mas no que eu me refiro aqui é numa coisa certa, que está tudo planejado, tudo certo, mas você, se for brigar, se você não tiver autonomia e segurança naquilo que você vai fazer, porque não foi trabalhado no nível psicológico, aí você vai se assombrar com a imaginação negativa. Na área do esporte, que é a área que eu trabalho, tem muito disso. O cara treinou, está bem fisicamente, sabe da técnica, mas o psicológico dele deu uma quebradazinha. Aí a imaginação negativa chega. Ele vai para uma corrida de rua, participo sempre de corrida de rua, eu passo por isso direto, eu vejo as pessoas passando por isso. Esse final de semana agora teve a corrida da Força Tática, e meu amigo campeão, não preciso dizer o nome dele aqui, um cara tranquilo, que saiu bem, saiu lá nos 3 primeiros, na volta, foi só 10 km, na volta, quando eu virei os 5 km, ele tinha quebrado, e eu vi que ele não estava machucado, que eu ainda falei com ele, quando eu voltei, ele vinha andando, opa, e aí, meu? E aí, professor? Aí ele disse, rapaz, me quebrei. Aí eu olhei, ele não estava nem puxando perna nem nada, foi o psicológico dele, uma série de coisas que ele estava fazendo, e começou a pensar muito, e perdeu a mão entre o primeiro e o segundo, ele era o terceiro. Esses caras são muito competitivos, quando eles perdem, eles caem logo, que eu acho também um erro, sabe? Eu acho que o cara chegar no meio dos 10 primeiros já é uma vitória grande, né? Chegar no meio dos 20 primeiros já é uma vitória grande. Tá certo, pessoal? Aí, para ir fechando aqui essa parte, voltando aqui, tudo isso que eu falei, desses 3 princípios, dessas 3 leis de Emile Coué, elas só podem, para elas ter uma boa utilidade, para elas serem bem estudadas, para elas serem bem aplicadas
num treinamento de habilidades psicológicas, quer seja no esporte, na prática do exercício, quer seja na área de aprendizagem, trabalhe também com a questão da aprendizagem, talvez até mais, né? Eu sou dessa área, sou pós-graduado, doutor e mestre em educação, e a gente precisa colocar na base disso essas três coisas aqui: a questão emocional, questão da relação dos sentidos, e o cérebro límbico aqui, essa figura aqui que eu sempre já apresentei de outra vez aqui, né? Aqui o cérebro, ao centro o cérebro emocional, amígdala, hipotálamo, e hipocampo principalmente, né, que é o mais importante, e a amígdala cerebral também super importante, que guarda a questão da memória emocional e a questão dos sentidos. Você só pode, a base para você trabalhar isso aqui, projetar, botar dentro de um projeto, num treinamento, quer seja para aprendizagem, quer seja na área do esporte, quer seja na área de tomada de decisão, quer seja numa questão mais pessoal, ou digamos até organizacional em uma empresa, você tem que levar em consideração essa questão aqui da emoção, ok? Junto com a afetividade e junto com a interação. Se você em qualquer uma aplicação dessa lei aqui, por exemplo, se você tirar a interação, aí você obstaculiza mais, fica mais difícil de alcançar a meta e você pode inclusive quebrar a pessoa, porque ela vai ficar só e ela não vai trocar a energia com o meio, inclusive o meio coletivo, que é o mais importante, e o meio ambiente. Então, para trabalhar de forma mais assertiva e efetiva, ou seja, com resultado, você tem que levar tudo em consideração: a questão emocional, a questão da afetividade e a questão da interação. A emoção são as respostas, né, ligadas a respostas emocionais, que muitas vezes se desdobra em respostas corporais, fisiológicas. A questão da afetividade é a questão relacionada ao afeto, ao gostar, às relações, inclusive afetivas, claro. E a interação, a questão do trabalhar com os grupos, ok? Isso em qualquer situação. Então, ficamos por aqui, mas o foco aqui seria a área do esporte. Mas esses três princípios da mente, que são as três leis básicas de Emile Coué, elas se aplicam, elas têm derivações em vários setores, em várias dimensões da convivência e da vivência humana, de aplicação humana, ok? Eu agradeço aí a atenção e espero que contribua essas minhas explicações. Valeu, um abraço, Deus abençoe todos.